Fala galera, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem. E hoje eu quero falar aqui de um assunto com o tema: o que ninguém te conta sobre crescer na construção civil. É um assunto pouco falado, né? A gente acha que não tem um potencial de crescimento, não tem uma oportunidade de crescimento, mas existe. A gente vai falar sobre esse assunto hoje. Então, fica aqui nesse vídeo. De cara, eu já quero te pedir para você dar aquela ajuda pra gente, se inscrever aí no canal, ativar o sininho, porque todos os dias a gente posta vídeos como esse para te ajudar a desenvolver, para te ajudar a ter melhores oportunidades, ser um profissional mais valorizado aí na construção civil, consequentemente ganhar mais e o melhor de tudo, sem precisar ficar fechando mais obras. Já pensou nisso? Você acha que é possível isso? Ganhar mais fechando menos obras do que você fecha hoje? E esse canal tá aqui para te provar que é, e não só provar, mas te ajudar a se tornar esse profissional. Então se inscreve, ativa o sininho, compartilha esse vídeo para quem é amigo seu da construção civil também, né? De repente você é pintor, mas tem aquele amigo que é pedreiro, de repente você é calheiro, mas tem aquele amigo que trabalha tem uma empresa de vidraçaria. Manda para ele, você vai ajudar demais, tanto ele e tanto o canal, e vai ser um prazer ter vocês aqui na nossa comunidade. Quero aproveitar também e falar que o campo de comentário aqui do nosso vídeo, ele serve para você realmente tirar dúvida, para você dar sugestão de temas que você gostaria que esse canal trouxesse para você, e vamos te atender aqui com todo prazer, tá certo? Então, logo mais a gente já vai entrar nesse assunto. Eu tenho várias sacadas aqui que provavelmente vão te ajudar muito na sua carreira, e vai ser logo após da vinheta. Agora me responde uma coisa: você acredita que para ganhar mais dinheiro mesmo na construção civil precisa fechar mais trabalhos? Né? Você acha que para crescer na construção civil só basta trabalhar mais? Você acredita nisso? Imagina que hoje você trabalha todos os dias da semana, de segunda a sexta-feira. De repente eu tô falando com você que já tá empreendendo, já tá empreitando obras, né? Tá pegando obras não pensando na diária, não por fechamentos em valores de diária ou num salário fixo mensal, mas você já passa um orçamento mais de empreita mesmo. E se você fizer rápido é aquele valor, se você demorar um pouco vai ser aquele mesmo valor, né? Não vai ter surpresa, vai depender do seu potencial mesmo. E imagina que você já trabalha de segunda a sexta-feira. Só pegar mais obras, né, provavelmente te faria trabalhar de noite, te faria trabalhar também nos finais de semana, nos feriados. Você acha que só isso realmente significa crescer? Né? Você acha que fechar mais obras significa automaticamente ganhar mais dinheiro? Será que é só o fato de fechar mais obras? Ah, se eu fecho 5 obras no mês para trabalhar normalzinho, cara, se eu fechar 7, aí eu começo a ganhar mais. Ah, se eu fechar 10, nossa, eu dobro o meu salário. Será que é só isso mesmo? Será que não tem toda uma estrutura para a gente pensar por trás? Já aconteceu de você trabalhar o mês inteiro, fechar várias obras e no final perceber que quase não sobrou lucro? Você fazer serviço pra caramba, sabe? Trabalhar mesmo, como eu falei, de segunda a sexta, esticar vários dias no mês inteiro, até a noite, até 10 horas da noite. Trabalhar finais de semana, trabalhar feriados, sabe? Você faz aquela loucura, chega no final do mês, você paga a equipe, paga material, paga manutenção de carro, sabe? Repõe os equipamentos que precisava, e você vai olhar, pagou as contas e não sobrou quase nada, cara. Não fez aquele movimento grosseiro, grotesco na conta, sabe? Não deu aquela sensação de, nossa, paguei tudo e olha quanto dinheiro sobrou. É muito difícil, né? Quem já passou por isso? Você já trabalhou tanto assim, esperava que ia ter aquela sobra gorda na conta e não sobrou? É cruel, né? Agora deixa eu te fazer outra pergunta. Será que o problema é a falta de trabalho? Ou será que ninguém nunca te ensinou o que realmente faz uma empresa crescer? Foi exatamente isso que mudou minha vida.
Eu marquei um pedacinho da minha história aqui só pra gente não perder o gancho. Quando eu comecei, eu acreditava que sucesso era ter agenda cheia. Quanto mais obras eu fechava, mais realizado eu me sentia. Mas chegou um momento em que eu estava sempre ocupado. E mesmo assim não tinha a liberdade que eu imaginava. Foi quando eu percebi que crescer não significa fazer mais, significa fazer melhor. Comecei a controlar meus números, organizar processos, melhorar meu atendimento, aumentar minha margem e cobrar pelo valor que eu entregar. Foi aí que minha empresa começou a mudar de verdade. Galera, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: não adianta nada só fechar mais obras se você não organizar a sua estrutura, né? Por exemplo, não adianta nada você tem um alicerce comum mal feito e começar a erguer um andar, dois andar, três andar, aquela estrutura ali que está abaixo da terra, ela não vai aguentar. Ela não vai aguentar. Fechar mais obras é a mesma coisa que ficar construindo acima de uma estrutura fraca. Você tem que melhorar a sua estrutura. E qual estrutura? É o que a gente falou aqui, ó. Os números, né? Os números do quê? O número que você vende, o número, se você trabalha com material incluso, os números do seu material, né? Os números da equipe, saber realmente o que é o seu dinheiro, o que é o dinheiro que você tem que pagar a sua equipe, pagar seu fornecedor, fazer a manutenção do seu carro, organizar os processos. Que processos? Os orçamentos, como que eles são feitos, de que maneira são feitos, qual que é o processo que ele tem que passar, não só orçamentos, mas as negociações, não só as negociações, mas também o seu modo de trabalhar, sabe? Por exemplo, você entra na obra, vai lá fazer umas divisórias de drywall. Não tem explicação nenhuma para a equipe, cada um resolve puxar de um canto. Eu vou começar daqui, pega a placa e sai fazendo, parafuso, estrutura, faz aquele pedaço. Outro vai lá do outro lado do barracão, começar uma outra lá que seria melhor deixar por último. Outro já pega um andaime, monta, vai fazer um fechamento que às vezes nem estava negociado ainda. Ele pega e fala: não, eu vou fazer já para não mostrar serviço. E sabe, não tem um horizonte. O que é organizar processos no seu trabalho? É você saber qual que é o início, qual que é o meio, qual que é o fim. Vou começar a divisória, vamos primeiro estruturar todas as divisórias. Faz a guia do chão, a guia do teto, instala os montantes, instala as portas, nivela o que tem que nivelar, pruma o que tem que prumar, faz o fechamento de placas de uma face de todas as divisórias, espera o eletricista passar toda a infraestrutura, que geralmente ele já vai trabalhando em conjunto, aí vem fechando todos os outros lados da divisória e depois, por fim, vem fazendo todo o tratamento de junta. O que eu fiz aqui? Uma sequência. O que é uma sequência? É um processo, certo? Isso na divisória. Mas no piso é diferente, no piso é a mesma coisa. Primeiro você vai preparar o chão. Se ele não tá lá com um contrapiso legal, você vai fazer um contrapiso melhor. Fez o contrapiso, você vai, tem que esperar o tempo de cura certinho e depois você vai entrar com uma boa limpeza nele, umedecer, jogar aquele, preparar ali o chão, passar uma camada de argamassa, de repente o modelo do piso, você passa a argamassa no piso também, faz a instalação dos riscos da argamassa cruzado, você faz primeiro uma fileira, antes disso você achou o esquadro, conversou por onde vai ser melhor iniciar essa paginação. Cara, tem processos. Depois que você instala tudo, você faz os recortes. Depois dos recortes, você já faz o rejunte. Vai outros profissionais trabalhar, já passa um salva-piso, já deixa protegido o seu trabalho. E assim vai. Então tem vários processos, O que... Outra coisa também, o atendimento. O atendimento, cara, tem que ser excepcional, Faça um atendimento que a pessoa realmente fique de boca aberta, Aumentar a margem. O que é aumentar a margem? Se você faz um serviço que geralmente costuma ter uma margem, um lucro de 50%,
O que precisa ser feito para essa margem aumentar para 70%? É só aumentar preço? Não dá para otimizar alguns custos? Não dá para ter um equipamento que vai conseguir levar a sua produção e entregar o seu serviço mais rápido? Essas coisas que fazem aumentar a sua margem. Então, são detalhes que mudam. Eu já contei outras vezes aqui que eu tive duas etapas na minha vida. Eu tive uma etapa onde eu não via a profissão que eu tinha na profissão que eu tenho, né, na construção civil, como um horizonte onde a gente realmente poderia, onde eu, né, realmente poderia ter um crescimento exponencial. Né? Eu não olhava a carreira de montador de drywall ou de empresário na área de drywall como algo que poderia mudar minha vida. Eu olhava para aquilo, tipo assim, é meu trampolim. Eu preciso daqui conseguir abrir alguma outra coisa que aí sim vai mudar minha vida. E aquilo realmente eu não via como potencial. Essa foi a primeira fase. Eu realmente usei de trampolim, abri uma loja e por falta de know-how, por falta de conhecimento, já contei aqui outras vezes, eu quebrei feio, quebrei que nem gente grande. E fiquei com uma dívida de mais de 300 mil reais. Cara, foi horrível. Eu tinha acabado de adquirir um apartamento. Assim que ele liberou as chaves, cara, tinha comprado na planta. Precisei devolver o apartamento. Nossa, foi tão frustrante para minha família. Precisei vender esse apartamento, precisei desfazer de carro. A casa que a gente morava, eu precisei devolver, vender algumas coisas e morar de favor. Fiquei meses morando de favor para me recuperar, né? E até que eu achei um ponto onde, cara, eu preciso erguer. A única coisa que eu sei fazer é montar drywall. Aí eu resolvi pegar todo o aprendizado que eu tive, estudar mais e abrir a Elite Drywall, né? A minha empresa atual de drywall. Era o que eu sabia fazer. Aí eu comecei de novo, pouco a pouco, a montar minha equipe, a investir nos meus maquinários e trabalhar, cara, atendimento, os processos, a organização, os números, a margem para chegar no que é hoje. E por que eu tô compartilhando isso daqui para você? Porque lembra do tema do vídeo? O que ninguém te conta sobre crescer na construção civil? Eu, melhor que ninguém, consigo te falar. Eu vivi isso. Eu olhava para nossa profissão, eu olhava para o nosso nicho de construção civil e falava, cara, não tem como ficar rico nesse nicho, nessa profissão. Não tem como. E eu achava que realmente não tinha. Né? Eu não via um pedreiro morando em condomínio, eu não via um gesseiro, né, um carro importado. Para mim, eu achava que não era possível. E essa era a minha crença e por isso que eu achava que tinha que ser um trampolim e abrir outra coisa. Eu fui lá, abri outra coisa e não tinha know-how e voltei para uma estaca abaixo de zero. Eu descobri que o fundo do poço tinha alçapão, tinha um porão lá. foi terrível. Eu não desejo isso pra ninguém, cara, porque é um momento muito solitário, que as pessoas que estão do seu lado, por mais que às vezes queiram te ajudar, não tem como. É um momento que você passa realmente sozinho. Eu passei por isso. E depois eu olhei com carinho pra profissão. Não, eu não tô falando exclusivamente para montador de drywall. Eu não tô falando exclusivamente pro gesseiro. Eu tô falando para você que é profissional da construção civil e tem um sonho, uma ambição no bom sentido, que deseja ir para frente, que deseja realmente, sabe, crescer na carreira, que deseja realmente ter uma vida confortável. E eu no começo da Elite Drywall, ainda com a minha mente em transformação, porém com a minha visão, o meu objetivo bem nítido, né, bem claro, saber onde eu quero chegar, eu ainda assim tinha a crença que eu precisava fechar a maior quantidade de serviços possíveis para então eu conseguir, né, ganhar dinheiro de verdade. Quanto mais serviço eu fechar, mais dinheiro eu ganho. Só que não é assim. A gente tem vários perfis de cliente. Eu estava conversando hoje com um membro da minha equipe falando sobre isso. Existe aquele cliente
que é o cara do leilão. Ele pega 5, 6, 7 orçamentos e ainda te chama e fala: já tô com 7 orçamentos aqui, vai falar pra mim que você é bom, queria ver seu preço. Você caprichar no preço, eu fecho com você. O cara já pegou 7 orçamentos, irmão. Você vai realmente querer brigar com isso? Não, não briga. Eu falo pra ele: cara, me desculpa, mas eu vou tomar seu tempo, você também vai tomar o meu. Eu acho melhor a gente não fechar. Porque ele pegou 7 orçamentos, ele quer preço, e o meu foco não é vender, não é ser o mais barato da cidade. Eu não quero vender o preço mais barato, eu quero ter margem. E pra gente ter margem, a gente tem que saber a coisa mais libertadora que existe. Você não é obrigado a fechar todos os serviços. Tem aquele cliente que ele tá procurando alguém para fazer o serviço para ele, e esse cara não é você. E não tem problema. Não tem problema. O que não pode é você marcar o serviço com uma pessoa e depois desaparecer, né? Não aparecer. E depois pular para trás. A frase que eu mais carrego comigo é: você não é obrigado a prometer nada para ninguém. Mas a partir do momento que você prometer, você é obrigado a cumprir. Essa é a frase que eu carrego comigo desde criança. Então, assim, existem vários perfis de clientes. Tem esse do leilão. Tem outro cliente que é aquele cara que ele viu algum amigo fazer um serviço com você, recebeu a indicação, olhou lá na casa do amigo e falou: nossa, eu queria fazer um negócio desse em casa. Aí ele vai e te chama, você vai lá e faz um orçamento, e ele assusta com a realidade. Ele achou que era algo simplesinho, algo barato, ele não estava preparado, o financeiro dele não estava preparado para fazer um investimento na reforma nesse momento. Então, automaticamente você vai ficar sem resposta, ou ele não vai fechar com você, porque ele não estava esperando por aquilo. Adianta insistir com um cliente desse? Não, porque se ele não tem condição de fazer, né, se ele vai falar para você: ah, assim, não, eu não tinha noção que era esse preço, eu vou me organizar e fazer mais para frente. Então quer dizer que ele não vai ter condições. Se você forçar um fechamento ali, a chance dele não conseguir te pagar é grande, certo? Então é um cliente que você não tem que atender naquele momento. Não estou falando para você fechar as portas, mas estou falando para você selecionar. É aquele cliente também que ele só quer o preço mais barato. Ele nem faz leilão às vezes, mas ele só quer o preço mais barato. Se for o mais barato, cara, a pessoa que quer o mais barato, ela não tá nem aí se você vai levar material de má qualidade, se você vai fazer sem respeitar a norma, se você vai fazer e daqui a um ano vai dar problema, ou até antes. Ele só quer resolver um problema, fazer mais barato. Quem que é esse cara? Geralmente é o cara que tá fazendo uma casa para vender, uma casa para alugar. Ah, não, é baratinho, até é simplesinho. Eu não preciso nem passar isso daí. Esse cara também não quero. Como eu disse, eu não quero ser o mais barato. Tem outro tipo de cliente também, é aquele que ele vai pegar e falar para você assim, ele vai te desvalorizar. É aquele cara que entende que você é bom, aquele cara que sabe que você realmente domina o que você faz, só que ele te desvaloriza. Ele pega e fala: não, tá querendo ficar rico nas minhas costas. Eu não, isso daí eu não pago não. Mas passou o preço de quanto? 5 mil? Não, por 2 mil tá bem pago. Se quiser, tá aí o serviço pra fazer. Se não quiser, que arrogância, cara. Te desvalorizar, oferecer metade do que você cobrou. Esse tipo de cliente arrogante, assim, eu também não gosto. Só que antes, na minha cabeça, eu tinha que pegar esse serviço. Eu não podia deixar o serviço passar. Era uma oportunidade, era um dinheiro que estava na mesa. Só que quando você pega esses tipos de serviço, atende esses tipos de cliente, muitas vezes você não recebe, porque você forçou demais uma pessoa que não tinha condição de fazer. Muitas vezes você passa muita dor de cabeça, porque você se comprometeu a fazer, quer fazer bem feito, e o cliente só quer prazo, só quer preço, e não vai entender que você está querendo realmente fazer um serviço bem feito. Muitas vezes você vai chegar no final do serviço e vai se deparar que você não lucrou, você só trocou figurinha. Às vezes você atende esse cliente arrogante e fala: não, eu vou fazer que ele vai ver que eu sou bom, e na próxima ele vai pagar o que vale. E cara, eu vou te avisar, esse cara não vai pagar o que vale nunca. Na cabeça dele ele vai falar assim: não, ele tá querendo ganhar nas minhas costas. Se ele cobrou 5 e fechou por 2, por que olha, pegar 3 mil a mais e ele conseguiu fazer por 2? Esse cara não é coisa nenhuma, ele quer me roubar.
o pensamento dele vai ser isso e ele sempre vai te chinchar no seu preço. E o dia que você bater o pé, que você não vai abaixar, ele vai chamar outro. E eu aprendi isso da pior forma possível, foi fazendo dessa forma. E quando você pega muito serviço, sabe o que acontece? Você se vê obrigado a ter equipe ou a trabalhar 24 horas por dia. E você começa a forçar, você começa a aumentar a sua equipe sem treinamento, sem alinhamento de visão, sem, sabe, direcionamento. O que acontece com essa equipe? Por falta de visão, por falta de alinhamento, por falta de treinamento, ela não vai fazer um serviço bem feito, vai começar a manchar seu nome, vai começar a ter vários retrabalhos, vários clientes insatisfeitos e vira um caos, cara. E eu passei uma fase dessa na minha nova gestão, onde eu peguei e falei, cara, calma aí, eu organizei margem, eu organizei o atendimento, eu organizei os números, organizei tanta coisa, mas tem alguma coisa que tá fazendo eu perder, porque tem cliente insatisfeito, né? Só que cliente insatisfeito não significa que ele vai ficar insatisfeito. Você tem a possibilidade de contornar, que é o que eu fazia, que é o famoso retrabalho. Eu mesmo ia lá, depois de serviço pronto, depois de já ter pago o material, ter pago a equipe, eu ia lá, perdia a oportunidade de estar fechando outra venda ou de estar fazendo outro serviço e agradava o cliente, refazia, reembolsava, assumia alguma coisa que eu nem tinha habilidade, tipo uma pintura, vou fazer a pintura aqui pra compensar e tal, sabe? E esse não era o perfil que eu queria. Falei, cara, não tá certo. Aí numa consultoria, o cara abriu minha visão e pegou e falou assim, Jean, você não é obrigado a aceitar todos os serviços. Você pode dizer não. Isso é tão simples, né? Só que na minha cabeça fez um... Foi a coisa mais libertadora que eu já ouvi na vida. Aí eu comecei a selecionar os tipos de clientes. Sabe esses clientes que eu te falei? Eu tenho uma lista de todos os perfis de cliente. E para qual cliente eu quero dar valor? Eu quero atender aqueles clientes que entendem. Eu prezo muito pelo material normatizado, pelas normas da execução do serviço, pelos processos, pela organização, prazo, como eu respeito o prazo de obra, como eu quero estar antenado, conversando, entendendo qual que é seu prazo. Cara, nesse prazo eu não vou conseguir te atender, eu prefiro não pegar o serviço. Ou posso fazer assim pra gente conseguir contornar esse prazo, tal. Sabe, conversado, organizado, com estratégia. Aí no final pode parecer que o cara mais barato e o meu serviço tá entregando a mesma coisa, porque no final vai ver um drywall pintado de branco, uma luminária embutida e vai ficar lindo. Só que o decorrer dessa obra, o tanto de dor de cabeça que eu elimino do cliente, o tanto de credibilidade que eu passo, o cuidado, sabe, as responsabilidades que eu tiro dele e assumo, porque é o meu serviço, eu tô fazendo, as garantias, o suporte, isso daí o cliente dá valor. E esse cliente que sabe dar valor nisso e aceita pagar o preço justo por isso, né? Não abusivo, mas justo, esse é o cliente que eu quero atender. É um dos perfis que eu pus que eu quero atender esse cliente. Aí a gente começa a contornar. Sabe o que é o legal dos números? Se antes você precisava fazer 50 orçamentos, de 50 orçamentos você precisava fechar 30 orçamentos, e dos 30 orçamentos você precisava fazer uma equipe toda desgovernada, toda destreinada e fazer a milhão o serviço. Aí você percebia que no final ficava aquele negócio, cliente insatisfeito, tal, e fechava a conta sobrando isso, né? Você pagava todo mundo, pagava todos os materiais, mas no final sobrava isso. Ou às vezes ficava até vermelho, né? Que foi meu caso. Ficar até no vermelho. Eu percebi que se eu decido não atender esses clientes para não precisar ter uma equipe toda descontrolada, destreinada, e não precisar fazer os retrabalhos e não precisar ficar no vermelho, eu precisava atender só os clientes que eu queria, que eu achava interessante, que me davam lucro, né? Que são os grandes parceiros, que são os clientes que realmente querem contratar uma empresa séria, né? Esses clientes que eu decidi atender são a minoria. Se a cada 10 eu fechava 7, a cada 10 eu comecei a fechar 1 ou 2. A cada 10 orçamentos, fechar 1 ou 2 serviços. Como que a gente compensa isso? A gente entende o perfil do cliente, a gente entende como que a gente faz o tráfego pago
enviar a nossa proposta de serviço, os nossos cartões de visita, os nossos anúncios, o nosso portfólio para esses clientes, para que esses clientes liguem para a gente faça orçamentos. Então, só no fato de a minha propaganda chegar no cliente certo, já muda a minha conversão para cada 10 fechar com pelo menos 5. Então, eu entendo que se eu preciso fechar pelo menos 10 serviços, eu tenho que atingir e conseguir que 20 desses clientes me liguem. São números. Tô falando aqui de forma aleatória, né? Mas a gente tem um treinamento que fala muito profundo cada um desses detalhes. Até depois, se você tiver interesse, me procure. Mas, cara, eu quero realmente abrir sua visão, igual eu tive a minha visão, a minha mentalidade. É possível ganhar mais fechando menos obras. Antes eu precisava fechar 30 obras por dia, por mês, e com uma equipe, fazer aquela loucura. Hoje em dia, 10 ou talvez menos, eu faço mais dinheiro do que eu fazia naquela loucura toda. Trabalho menos, só de segunda a sexta. Ah, mas você não trabalha até a noite? Tem obra que eu preciso fazer isso para cumprir um prazo que eu combinei com o cliente. Tem obra que eu preciso trabalhar um sábado para cumprir um prazo que eu combinei com o cliente, para ganhar um cliente, para ajudar, para socorrer algum cliente. Eu também não posso ser, assim, tem um cliente lá que tá sempre passando serviço para mim, daí o cara precisa de um socorro no sábado, um serviço que eu dou conta de fazer, que eu sei fazer. Ah, eu não trabalho no sábado, se quiser de segunda a sexta. Ah, não existe isso. Tem cliente meu de longa data e de confiança, que confia muito em mim, e tem um estabelecimento, e nesse estabelecimento só pode trabalhar das 10 da noite em diante. Eu não vou ajudar o meu cliente, não vou pegar o serviço dele porque eu não trabalho nesse horário comercial. É lógico que tem as exceções. É lógico que vai ter aquela semana que você vai trabalhar dobrado, mas porque você quer assumir esse compromisso e não que você depende disso, certo? A dependência de trabalhar todo dia até mais tarde, todo final de semana, porque senão suas contas não fecham, é diferente de você trabalhar uma vez ou outra porque você quer ajudar um cliente, quer manter um cliente, quer bater uma meta. De repente você está tocando alguma obra grande, vai demorar para entrar dinheiro, e apareceu uma obra aí que dá para você fazer depois do horário, que vai te trazer um dinheiro rápido, mas é uma semana só. Faz uma quebra de crença, que é o seguinte: a maioria acredita, quando eu tiver mais clientes eu vou ganhar mais dinheiro. A verdade é, você pode dobrar a quantidade de clientes e continuar sem construir patrimônio. O crescimento acontece quando você aumenta o lucro, melhora a sua gestão e deixa de competir apenas por preço. Aumenta o lucro. Como que se aumenta o lucro? Melhorando seus custos para conseguir parceiros com mais margem, conseguir um carro mais econômico, melhorando seus custos. Conseguir uma forma de, por exemplo, eu trabalhava de carro, mas é possível trabalhar de moto. Você otimizou um gasto, né? Eu comprava Marmitex todo dia, mas percebi que almoçar em casa eu passo mais tempo com a minha família, uma qualidade melhor, mas também economizo. É melhorar seus lucros, certo? Melhorar seus custos para lucrar mais. Melhorar a sua gestão. O que é gestão? Cara, é você realmente ter o controle, ter uma planilha, ter um aplicativo, ter um software que vai te ajudar a organizar, entender para onde o seu dinheiro está indo. Outra coisa também que ajuda, né, é a parte de ferramentas. Para nós, profissionais da construção civil, a gente precisa ter ferramentas que vão agilizar. Se você trabalha na diária, e é interessante você aprender isso, porque a ideia é você sair da diária e ir realmente para a empreita. Na empreita a gente ganha por tempo. Quanto mais rápido você faz o serviço, porém com qualidade, né? Mas quanto mais rápido você faz, melhor é o seu ganho. Você fechou uma obra por R$1.000 e essa obra você consegue fazer com qualidade em um dia. Quanto você ganhou? Se esses R$1.000 é só a mão de obra, você ganhou R$1.000. Mas eu não consegui fazer em um dia, eu consegui fazer em 2 dias. De R$1.000 que você ganharia se tivesse feito em um dia,
você ganhou R$ 500 por dia, que você demorou 2 dias para fazer, certo? E eu tô falando bruto, tá? Sem contar gasolina, almoço, as coisas que você tem de custo aí. Que às vezes diminui mais ainda. Mas vamos dizer que você levou 5 dias para fazer. Você ganhou R$ 200 por dia, certo? Ou menos, dependendo dos seus custos. Então, assim, nós ganhamos no tempo. Imagina que sem as ferramentas adequadas, no improviso, você leva 5 dias para fazer. E você fala, sem ferramenta eu consegui fazer. Parabéns. Só que se você tivesse investido numa ferramenta que, a princípio, você olha assim, cara, é muito caro, não compensa. Mas essa ferramenta te ajuda a fazer em um dia esse serviço, que você levaria 5 dias para ganhar R$ 1.000, você ganhou em um, por causa de uma ferramenta. Tá vendo a diferença? É isso. Às vezes eu tô falando aqui, você tá imaginando qual situação de serviço e qual ferramenta se encaixaria isso que eu tô falando. Você sabe que tem ferramenta que é cara, mas que vai agilizar, não sabe? Eu já vi pedreiro, cara, sofrendo pra quem corta mármore, pra fazer aquela quininha pro piso ficar, sabe aquela quina viva do piso mesmo? Eu já vi cara sofrendo, perdendo peça, e tendo que comprar outro disco, e não ficava bom. Mas um cara comprou uma máquina, nossa, ficava sabe, uns tripézinhos, uma cortadeira aqui, você embutia uma mangueira na máquina, controlava o grau do disco, ligava, travava o piso aqui, ó, e vinha. A precisão, cara, o corte ficava magnífico. Não fazia pó, porque essa mangueira que conectava, ao mesmo tempo que tava cortando, já tava jogando água. Cara, ele fez todas as quinas, cara, dos degraus da escada lá daquela casa. Uma casa imensa. Tinha quina pra tudo que é lado. Quanto tempo ele demoraria sem aquela ferramenta? Quanto que ele não ganhou por ter aquela ferramenta? É um exemplo, certo? E aqui um passo a passo rápido. Pare de medir sucesso apenas pela quantidade de obras. Mais obras nem sempre significam mais lucro. O objetivo é fechar obras melhores, não apenas mais obras. Quem nunca viu um cara se gabar, falar assim, eu tenho muita obra, eu passo obra até terceirizada pra turma, eu tenho uma equipe de tantas pessoas, cara, tem obra pra dar e vender. Sempre tem aquele cara na sua cidade que realmente, o cara pega a obra, hein? Nossa, o cara tem um nome, pega a obra pra caramba. Só quem abraça muita obra, e nem todas são as dos clientes ideais para ele. E acaba entrando nesse cenário que eu falei para você, de ficar doido, de ter equipe destreinada, do seu nome começar a ser mal falado porque a sua qualidade é baixa, você não tá com uma equipe engajada e treinada no seu perfil. Então o serviço que está sendo entregue lá tá diferente do que você está vendendo aqui. Isso daí gera muito retrabalho, dor de cabeça, cliente insatisfeito, reembolso, processo muitas vezes. Então, nem sempre, cara, mais obra vai significar que você está lucrando mais. Organize sua empresa como um negócio, controle os custos, as entradas e saídas, margem de lucro, agenda, equipe. Quem administra melhor cresce mais. Lembra que eu te falei? Preparar o alicerce para receber aquela estrutura que vai ter acima. Prepare esse alicerce, cara, uma boa administração. Já eu preciso contratar uma mulher pro financeiro? Não, você precisa administrar, você precisa saber o que tá entrando, saber o que tá saindo, você precisa ter o controle ali dos custos, saber para onde seu dinheiro tá indo, cara. Ter uma previsão de quanto você pode contar, o que você já tem de obra fechada, quando vai entrar esse dinheiro, se tá conciliando, se não tá. Se você tem que pedir uma entrada, se você tem que pedir para o pagamento, em vez de ser lá no final da obra, ser distribuído semanalmente conforme o progresso que você consegue fazer. Esses números vão te ajudar. Isso é administrar, né? A sua margem de lucro, as entradas e saídas, cara. A equipe, a agenda, você tem que saber certinho que dia que você está no cliente, que dia que você termina a obra. Essas coisas são muito importantes. Você sabendo disso, você passa para a equipe vai trabalhar já com a missão, nós temos que terminar essa semana. Equipe alinhada, isso ajuda demais no resultado. 3. Invista na sua imagem profissional. Clientes compram confiança.
Organização, comunicação, orçamento profissional e cumprimento de prazo fazem você deixar de competir apenas por preço. Organização. Cara, você tem que ser aquele cara organizado desde o orçamento, os detalhes que vão ser apresentados, o dia que começa, o dia que termina, quantos dias o cliente tem para bater o martelo com você. Organização, cara, em todos os detalhes. Comunicação, sabe? Fale bem, fale com autoridade, olhe no olho do seu cliente, fala sem gaguejar sobre o seu serviço. Você tem que ser aquele cara que tem a resposta para a solução que aquele cliente precisa, certo? Orçamento profissional, cumprimento de prazo, manda um orçamento, um PDF top para o seu cliente, cumpre o prazo, cumpre o horário, seja pontual, entregue no prazo, mostre para o seu cliente que você está comprometido com ele. Esses detalhes fazem você deixar de competir apenas por preço. Passo 4. Aprenda continuamente. O mercado muda. Quem continua aprendendo, continua crescendo. Era que eu falei para vocês, eu fiz uma consultoria, paguei 300 conto para conversar 1 hora com o cara. Ainda foi muito barato, ele cobrava 1.000, né, por ser amigo meu, me fez por 300. E cara, eu pagaria os 1.000. Pagaria, porque uma conversa, cara, foi uma coisa simples, mas no contexto ali fez um boom na minha cabeça que mudou totalmente o meu negócio, a forma como eu penso. Investe, cara, mentoria, acha um cara que você admira na construção e você vai conversar 1 hora aí, quando você cobra? Vamos trocar uma ideia, vamos dar uma dica aqui. Pessoas que estão de fora, elas conseguem olhar com mais facilidade para o seu negócio e te dar direção. Você, no seu negócio, você tá assim, você só olha para o problema aqui, problema ali, tem que resolver isso, aquilo. Uma pessoa que tá de fora, você aqui, você tá aqui e toda a sua empresa, tudo que você faz tá aqui. A pessoa que tá de fora, ela tá olhando aqui por cima, cara, mas se você vir por aqui é mais fácil. Se você pegar dessa ponta, a pessoa que tá de fora, ela tá te olhando por cima, num labirinto, e consegue ver o caminho mais fácil. Ela consegue te ajudar, certo? Então procure consultoria, procure curso, invista na sua profissão, na sua carreira, para você ser um cara mais bem sucedido. E não é feio, cara. Não é feio, não é errado. Na verdade, o feio é as pessoas acharem que vão conseguir sozinhas, e às vezes demoram muito tempo. O problema é que a nossa vida passa muito rápido. Daqui a pouco a gente se depara já com 50, 60 anos, 70 anos, e a vida já foi. Então dá tempo ainda de correr atrás. Tem que estudar, tem que achar quem pode te ajudar a chegar lá, sabe? Não tenha vergonha disso. E o 5º passo: pense em patrimônio, não apenas em faturamento. O dinheiro que entra na empresa não é o objetivo. O objetivo é construir uma empresa lucrativa que gere liberdade para você e para sua família. Cara, não importa o seu faturamento. Vendi 200 mil reais esse mês. E agora minha equipe vai fazer. Aumentei a equipe para conseguir fazer esse serviço. Cara, não é esse o objetivo. O objetivo é realmente sobrar dinheiro no caixa. É realmente você pegar uma obra e falar, não, eu tô lucrando o justo nessa obra. Sabe, eu vou conseguir fazer em menos tempo porque eu investi em ferramentas. Eu vou conseguir lucrar bem porque, além de fazer rápido por causa das ferramentas, eu fiz as contas certas e estou administrando do jeito certo. A minha equipe vai entregar isso porque ela está alinhada com o nosso cronograma, ela sabe o que tem depois desse serviço, ela sabe como que eu quero que o cliente receba nosso serviço. É uma equipe treinada. Então, essas coisas realmente vai te ajudar. Certo? A analogia para finalizar: imagine construir um prédio sobre uma fundação fraca. É o que eu falei no começo. Você pode levantar vários andares rapidamente, mas quanto maior ele ficar, maior será o risco de desabar. Na construção civil acontece a mesma coisa. Se você cresce sem organização, sem gestão e sem lucro, sua empresa pode até parecer grande por fora, mas continua frágil por dentro. Primeiro, fortaleça a base, depois aumente o tamanho. Galera, de coração, pensa com carinho aí na sua estrutura, pega papel, pega caneta, volta esse vídeo, olha o passo a passo, aplica isso.
Uma sacada dessa, cara, começou com uma frase: você não é obrigado a fechar todos os serviços, você não precisa atender todos os clientes. Seleciona o seu cliente ideal, acha maneiras de chegar até ele e, cara, você vai bombar, você vai bombar. Eu de coração, eu acho que esse vídeo contribuiu muito. Acho não, tenho certeza que esse vídeo contribuiu muito para sua carreira. E eu queria te pedir mais uma vez, cara, se inscreve no canal, ativa o sininho que todo dia a gente posta vídeos como esse, tá certo? Esse canal aqui tem um objetivo muito grande de ajudar você, profissional da construção civil, a ser mais valorizado, ganhar mais trabalhando de forma inteligente. Muitas vezes significa trabalhando menos. A ideia é que você consiga, no nosso ramo aqui de construção civil, é ter uma vida plausível, uma vida da qual vale a pena, da qual você pega e fala, cara, eu consigo trabalhar, ganhar bem, passar tempo com a minha família, viajar ocasionalmente e ter minha reserva, ter meus investimentos. Eu tô crescendo, sabe? Não ficar com aquela sensação que eu tinha lá na minha primeira fase, que eu trabalhava e tinha a sensação de estar correndo numa esteira e não sair do lugar e só cansar. E sempre olhava ano após ano, cara, tudo mesmo jeito, não cresci não. Isso é a pior coisa que tem e eu não desejo isso pra você. E a missão desse canal é ajudar você, é ajudar essa comunidade aqui da construção civil a realmente ser mais valorizado, ganhar mais, ter uma vida que sempre sonhou. Meu nome é Jean Torques, esse daqui é o canal Profissional Valorizado e vou ficando por aqui com mais esse vídeo e amanhã tem mais. Te vejo no próximo vídeo.